Seja muito bem-vinda ao Descomplicando a Menopausa. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Pedro. É um prazer estar aqui com você. Eu sou médico homeopata, especialista em tratamentos naturais, inclusive em tratamentos naturais contra os sintomas da menopausa. E para você que me conhece, você já sabe que é toda quinta-feira que eu apresento o nosso Descomplicando a Menopausa. E para você que não me conhece, fica aqui que eu te garanto que tem muita coisa legal para você aprender. O tema de hoje é como você vai identificar os sintomas iniciais da menopausa. Você que está aí na casa dos seus 38 até os 50 anos, está sentindo algumas mudanças no seu corpo que você não consegue identificar e muito menos não consegue explicar. Provavelmente você está entrando no climatério, que é aquela fase que antecede a menopausa. E o pior é que muitos sintomas aparecem anos antes e ninguém te conta sobre isso. No vídeo de hoje eu vou te ensinar quais são os sintomas mais precoces do climatério, como identificar e se esses sintomas estão relacionados aos seus hormônios. E no final do vídeo eu vou te explicar quando que você realmente precisa procurar alguma ajuda médica. Quase todos os dias no meu consultório chega uma mulher dizendo assim: doutor, eu acho que eu estou ficando doida. Mas quando a gente começa a conversar, eu apenas percebo que ela está entrando no começo da menopausa. Só que o pior, ninguém contou isso para ela. E o que mais me surpreende é que muitas dessas mudanças ocorrem na casa dos 35, 38, no máximo 40 anos. E não naquela idade que todo mundo fala de 45 anos. E olha só, quanto mais cedo você perceber que isso está acontecendo, é muito mais fácil você controlar esses sintomas. Então vamos lá. O que é o climatério? O climatério é a fase de transição entre a vida reprodutiva e, efetivamente, a menopausa. A menopausa é só um dia, é o dia da sua última menstruação. Já o climatério pode durar de 5 até 10 anos. E é nesse período que começam os primeiros sintomas, com as variações hormonais, e aí vão começar a aparecer aqueles ciclos desregulados. Esses sintomas parecem muitas das vezes desconectados, mas pode acreditar, eles têm a mesma causa. O seu estrogênio vai começar, a oscilar. E o seu cérebro o tempo todo está tentando se adaptar nessa oscilação. E o seu corpo vai começar a responder isso com vários sintomas físicos e também muitos sintomas emocionais. Então, olha só, anota aí. Vamos para os nossos primeiros sinais. O principal é a alteração do seu ciclo menstrual. Ele pode ficar mais curto, ele pode ficar mais longo, ou então vai ter ciclo que ele vai ser muito curto e vai ter ciclo que ele vai ser muito longo. Esse é um dos primeiros sinais dessa alteração hormonal. Outro sintoma também são aqueles calorões ou então ondas leves de calor. Essa aí todo mundo e você também morre de medo de ter. Nessa fase de climatério, normalmente ele é bem discreto. Pode ser um suor leve no rosto durante o dia, no período da tarde, ou então aquele calor que você fala assim: nossa, dormi mal, me deu um calor de repente, eu até liguei o ar, mas não adianta não, o calor continua. Outro sintoma muito comum é aquela insônia ou então dificuldade de manter um sono de qualidade. Tanto a queda do estrogênio quanto da progesterona, elas vão interferir no seu ciclo do sono. E é muito comum aquela menina chegar nas 3 horas da manhã e acordar e não conseguir ter um sono de qualidade. Um quarto sintoma que eu já vou te adiantar que não é frescura é uma irritabilidade. E isso se dá, infelizmente, por conta dessas alterações hormonais. E muitas das vezes as pessoas ao seu redor não vão entender isso, mas pode acreditar, essa sua alteração do humor se dá sim por conta dessa queda tanto do estrógeno quanto da progesterona. E isso não é frescura. A queda da libido é outro sintoma também muito comum durante o climatério. Muitas das vezes não é o primeiro sintoma que vai aparecer, mas tem muita menina dizendo que consegue perceber uma alteração do desejo de uma vida íntima. Além disso, tem um ganho de peso e alteração da conformação corporal, com muita dificuldade de eliminar aquele peso que antes era fácil para você. Isso se dá principalmente também por conta da queda do metabolismo e também da resistência insulínica. Daí, você, quanto antes procurar ajuda, melhor vai ser para você controlar esses sintomas. Ansiedade, sensação de um alerta constante, isso também aumenta demais durante essa época de climatério. Quer ver uma coisa? Às vezes vai ter hora que você vai chorar do nada. Vai ter uma sensação que você está muito sobrecarregada. O seu sistema límbico ele está extremamente confuso. Você não consegue identificar
porque essa avalanche desses sintomas e principalmente dessas sensações. Além disso, um ressecamento íntimo e também o desconforto na hora íntima. Muitas das meninas só conseguem reparar isso quando vai ter algum relacionamento íntimo com o parceiro ou com a parceira. Queda de cabelo, pele ressecada, as unhas fracas, isso se dá principalmente por conta da queda dos estrógenos. Olha só, esses são alguns, eu considerei os principais, mas se a gente for falar de todos os sintomas, dão mais de 40 sintomas. A ideia não é te assustar, absolutamente. Eu estou aqui para te falar, para te ajudar a identificar os primeiros sintomas do climatério. E aí, uma vez você identificando eles, vai ser muito mais fácil você pedir ajuda para um profissional para te ajudar a tratar. E existem alguns erros muito comuns que as mulheres cometem e isso dificulta elas a procurarem uma ajuda especializada. Quer ver o mais comum? É muita menina achar que só entra no climatério depois dos 45 anos. E claro que não, estou te mostrando que não. Outro erro muito comum é aquela menina querer tratar um sintoma de cada vez. Por exemplo, vou tratar a insônia com remédio X. Vou tratar ganho de peso com remédio Y. E não considerar o tratamento de uma forma geral, considerando essas alterações hormonais da menopausa e do climatério. Acreditar que isso é normal da idade. Poxa, você é uma menina. E aí não procurar orientação profissional. Quer ver outro erro grave? É você achar que vai fazer qualquer suplementação e vai dar certo. Isso é uma coisa que vai fazer você gastar dinheiro e principalmente colocar a sua saúde em risco. A suplementação realmente ela ajuda muito no controle dos sintomas, mas a suplementação ela precisa ser orientada e prescrita por um profissional da sua confiança. Então, se você observar que 3 ou mais sintomas desses que eu falei anteriormente aparecerem em você, mesmo de uma forma leve, esse é o momento ideal de você procurar a ajuda de um profissional especializado. Agora faz o seguinte, conta aqui para mim, quantos e quais sintomas você percebeu que você está sentindo? Se esse vídeo está te ajudando a entender o que está acontecendo no seu corpo, comenta aqui climatério, que aí eu vou gravar a parte 2 explicando sobre exames e tratamentos naturais. Não esquece de curtir, se inscreve aqui no canal e toda quinta-feira, às 8h30 da noite, eu estou aqui te esperando.